Então, bem-vindos, obrigado, já antecipadamente obrigada, né? As pessoas que estão aqui véspera de feriadão, aqui já, né, para conversar um pouquinho, né? Que bom, sempre um prazer muito grande, né? Ver carinhas conhecidas, carinhas que eu já não vejo há um tempinho, mas muito legal, né? Bom, Ah, esse encontro de hoje, ele não é um encontro. Ei, Luísa, veio com a família inteira ali, tem que dar uma paradinha para olhar. Oi, Luísa, a criançada toda. Esse encontro de hoje não é um encontro, né? Eu não vou dar uma de coaching, né? De vamos aprender a ganhar dinheiro, né? Não se trata disso, a ideia não é essa, né? É, Até porque eu acho que o que a gente vai conversar aqui hoje, de alguma forma, eu acho que é mais importante do que todo, todas as instruções para se ganhar dinheiro, porque o que a gente pretende hoje é conversar um bocadinho sobre a atitude frente ao dinheiro, né? Essa atitude frente ao dinheiro é que vai organizar tudo que a gente vai fazer no uso do dinheiro, né? Então, não importa a maior, a melhor aula, né? A melhor instrução sobre como lidar com o dinheiro, se a atitude da pessoa não é uma atitude pró, né? Ganhar dinheiro, pró utilizar o dinheiro. Então, esse é o objetivo da conversa de hoje. Mas, antes de tudo, eu queria ouvir algumas pessoas, né? Tem algumas telas fechadas aí, eu não sei quem está escondidinho ou quem deixou o nome e foi embora, mas eu queria saber um pouco assim, de algumas pessoas o que motivou para assistir essa palestra, né? Hoje, uma quinta-feira, véspera de feriado, 8 da noite, né? O que ficou motivado? Ok, Vitória. Tcharam. Mudar a pergunta. O que estão Então, fazendo aqui? então eu vou falar. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Deve. Então, eu acredito muito assim que a gente tem potencial para estar fazendo marketing do trabalho que a gente faz, mas a questão do dinheiro, acho que para a vida, né? Eu acho que é uma organização. Então, quando falo dinheiro, eu penso nas finanças, eu penso em investimento, mas eu não coloco o dinheiro sendo finalidade para mim. Eu coloco ele sendo consequência do meu trabalho. E eu procuro, inclusive, valorizar, né, quando eu estou falando de dinheiro para todo mundo, dentro da minha casa, para os meus filhos, o quanto a gente precisa dar valor ao trabalho do próximo também. E saber de dinheiro é algo que me interessa, porque eu gosto de investir. Eu procuro investir o dinheiro que eu tenho. É isso, eu queria ouvir um pouco mais, mas não vejo ele sendo finalidade. Eu não vivo, né, para aquilo, mas vejo como ser consequência. Também queria falar um pouquinho. Essa palestra me chamou bastante atenção, porque, na verdade, o dinheiro está totalmente ligado ao afetivo, né? E na minha clínica tem vindo muito, muito sobre isso, né? E como todos nós também temos, né, algumas questões afetivas, né, relacionadas a histórias, né, familiares relacionadas ao dinheiro. Então, me chamou muita atenção. Primeiro, assim, pela clínica, né? E por mim também. Então, acho que entender ele não só no material, mas na parte emocional também. Né? Eu acho que hoje eu venho com um pouco dessa expectativa, né? Clarear um pouco essa parte também.
né? Assim como a Núbia falou, comentou também, gosto muito de pensar em investir e tal, eu gosto de pensar em regar um pouquinho, né, em cada lugarzinho, mas por trás disso tudo eu gosto muito de entender melhor a parte emocional do dinheiro. Então, acho que eu vim mais olhando para esse ponto. O tema me chamou bastante atenção porque existe um tabu, né, quando a gente fala de dinheiro dentro da psicologia. Então, a gente escuta muitas coisas na faculdade sobre essa relação do profissional com o dinheiro, e muitas das vezes você vê muitos profissionais abrindo mão de valorizar os seus serviços por conta dessa relação, desse tabu, né, que existe. Então, se a gente fala de um mundo corporativo, é normal as pessoas falarem de dinheiro, de ser bem-sucedido, de crescer, mas na psicologia existe um tabu muito grande. Então, acho que é por isso que o tema me chamou bastante atenção. No meu caso também foi isso, de ver a coisa do dinheiro me chamou a atenção e eu achei, eu posso aprender, ver uma nova visão de como lidar com o dinheiro, né? De como ser mais, como é que eu vou dizer, como, é, de uma forma mais próspera, né? É, e uma visão mais próspera do dinheiro, porque conforme a menina que falou antes de mim, né? Existe um tabu muito grande com a coisa do dinheiro, com o psicólogo, né? Parece às vezes que o psicólogo não pode ganhar dinheiro e tal, mas então eu gosto também, e como eu sou curiosa, gosto de aprender coisas, outras visões, né? Então, diz, quem sabe eu aprendo alguma coisa a mais sobre de como lidar com dinheiro, né? É isso aí. Alguém mais? Não? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos, Andresa? Então, como eu me formo esse ano ainda, né, eu não vi ainda em nenhum lugar ninguém falar sobre isso. Nunca tive a oportunidade. Então, vai ser pela primeira vez aqui. Então, por isso me chamou muito a atenção, do psicólogo em relação ao dinheiro também e os desdobramentos. Então, estou aí na expectativa. Bom, então vamos, né? Vamos começando. É, essa palestra, ela tem uma relação, né? Ela foi inspirada em duas situações. Uma que está todo mundo agora começando a ficar às voltas com o imposto de renda, né? Então, dinheiro é um tema que está nesse momento agora chamando a atenção de boa parte das pessoas, né? Dos profissionais principalmente. E a segunda inspiração para esse encontro veio exatamente de um cliente, né, que eu tenho, que é um médico muito, muito bem preparado, vamos dizer assim, com muitas especializações, etc. e tal. E a inspiração começou com um trabalho com ele exatamente pela dificuldade dele de cobrar, né? De cobrar os clientes, de lidar com a questão da organização do consultório, de pagamento de secretárias, etc. e tal. E a gente começou a conversar sobre esse tema, e aí foi a inspiração. Eu falei assim, bom, vai ser bem legal trazer isso, né, dividir esse trabalho com outras pessoas, né? Essa concepção do dinheiro para outras pessoas, né? Então, vamos lá. Eduardo, vamos. Então, essa é a pergunta, né? A pergunta que abre
o dinheiro, ele é um meio ou um propósito? Então, essa pergunta é uma pergunta que vai nos seguir, né, durante aqui o encontro. Então, não é para a gente responder agora, vamos ver se a gente consegue responder até o final do encontro. Vamos lá, Eduardo, outra. Então, o dinheiro, acho que é importante a gente falar um pouquinho só da história do dinheiro, porque depois vocês vão ver que tem tudo a ver com o momento, né? Então, o dinheiro ele surgiu da necessidade de se estabelecer trocas, né? Que no início, né, era feito escambo, e mais tarde para mediar essas trocas ou criar compensações, né, ou pela necessidade do Estado de cobrar taxas ou impostos, né? Então, foi necessário, em algum momento, que a humanidade se organizou em sociedades, que se tivesse algo que ajudasse a, a se fazer, né, a se realizarem trocas, a atender à necessidade do Estado de recolher moedas, né, do povo, né? Então, o dinheiro apareceu assim, ele apareceu para fazer troca, tá? E depois para necessidade do Estado. Vamos para o outro. Vou passar alguns rapidinhos assim, só para ir ilustrando. Então, o dinheiro ele passou a ser associado a bens e serviços, né? Então, a pessoa, através do dinheiro, adquiria bens e conseguia também serviços. E isso eu estou falando muito lá no início, né, da história. E aí o dinheiro passou a ser associado à justiça, à saúde, à educação, à beleza, o amor e à importância social do indivíduo, né? Então, quanto mais a pessoa tivesse condições de adquirir bens e serviços, mais importante socialmente essa pessoa era, né? Então, o dinheiro foi sendo aos poucos atrelado à importância social das pessoas. Vamos, Eduardo. Dinheiro na mão. Então, a posse do dinheiro foi associada aos sentimentos bons, né? Uma vez que trazia serviço, trazia bens, né? Então, foi associado aos sentimentos bons, como os de alegria e segurança, e a falta dele aos sentimentos de medo e insegurança. Então, quem não tinha dinheiro, lá desde passou assim a ser necessário que as pessoas tivessem dinheiro para adquirir bens, né, e ter serviço. Se as pessoas não tinham dinheiro, então o sentimento que elas tinham já não tinha mais o escambo, né, aquelas trocas já não existiam mais como é, uma troca dentro da sociedade. Aí eu coloquei uma frase aqui que tinha um comercial na televisão, só as pessoas mais velhas devem lembrar disso. Era um comercial que dizia assim: o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Então, eu não lembro nem qual era o produto que eles estavam vendendo, né? Mas isso daí, essa frase tinha muito a ver com com a segurança que o dinheiro poderia trazer, né? Vamos, Eduardo, mais outro. Então, quando o dinheiro passou a ser assimilado, quer dizer, introjetado no imaginário das pessoas, ele passou, né? Quando ele passou a fazer parte, né, constante das relações da sociedade, então ele passou a ser uma medida de valor, tá? Outra, vamos.
Aí, né, sucede que lá pela Idade Média, a igreja inventou o pecado. Não estou exagerando, de fato, a igreja inventou o pecado. Na Idade Média, a igreja, ela primeiro se confundia com o poder do Estado. E até hoje, em muitos lugares, ainda é assim: religião e igreja, religião e Estado se misturam, né? Então, a igreja era a maior proprietária de terras, era a que tinha mais dinheiro. E aí, a invenção do pecado serviu para que a igreja não só arrecadasse mais das pessoas, como também da nobreza, porque as pessoas pagavam para entrarem no céu. Literalmente era isso mesmo, né? Era a ideia, né? Que era vendido isso. Se você paga, né? Ainda existe, infelizmente, essa mentalidade ainda está presente, né? Então, se você dá um dinheiro para a igreja, as portas do céu se abrem para você. Então, assim, muitos nobres morriam e deixavam as terras para a igreja, deixavam a fortuna para a igreja. Então, essa ideia do pecado, né, foi muito importante com relação ao que as pessoas, como as pessoas iam aos poucos passar a olhar para o dinheiro, iam a passar a lidar com o dinheiro. Outra, Eduardo. E aí, por conta dessa ideia do pecado, surgiram duas introjeções. Para quem não é psi, não sei aqui quantas pessoas não são psi, introjeção são ideias que as pessoas incorporam e se transformam em crenças. Então, a pessoa organiza a vida delas em torno dessas crenças, em torno dessas ideias. Então, a partir do momento que existiu essa ideia do pecado, o dinheiro passou a ser visto como sujo, né? Foi vendida essa ideia de que o dinheiro era sujo, o dinheiro não trazia felicidade. Então, para a pessoa se ser feliz, ela precisava se despojar do dinheiro, tá? Ela precisava doar esse dinheiro para ser feliz. Outro, Eduardo. E aí, nós passamos a incorporar essa ideia de que dinheiro e felicidade são polaridades, não podem conviver juntos. Que o dinheiro é algo material, é baixo, é inferior. E não ter dinheiro é algo espiritual, superior. Então, nós fomos incorporando, né, essas polaridades. Não dá para ter dinheiro e felicidade ao mesmo tempo, né? Não dá para ser espiritualizado e ter dinheiro ao mesmo tempo. E aí, a família, né, no seu papel, vai transmitindo esses valores. Então, vai transmitindo essa ideia de que dinheiro e felicidade não podem coexistir, que espiritualidade e materialismo não podem conviver. Então, nós vamos recebendo. Eu estou falando que isso começa a aparecer na Idade Média. Olha quantos séculos essas ideias vêm sendo passadas,
né? Pais, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e vem seguindo essas ideias. Vamos, Eduardo, mais um. Então, você reconhece, aí eu vou fazer essa pergunta, depois eu vou tirar os slides para a gente poder conversar um pouquinho. Você reconhece uma dessas introjeções ou polaridades na sua família? Como tais introjeções estão presentes na sua vida? Aceitando, se opondo, em conflito, né? Em conflito significa assim, se eu ganhar dinheiro, eu não vou ser feliz. O que que eu escolho? Né? Então, essas. Você reconhece na família, como é que essas introjeções estão presentes na sua vida? Eduardo, tira o slide um pouquinho para a gente ver as pessoas, conversar um pouco. Alguém se atreve a responder? Cri, 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 cri. Eliane, Um de cada vez. Isso, tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, acho que eu aprendi, assim, nos últimos tempos, né, o assunto dinheiro deixar de ser um tabu na relação, né, familiar, assim, né, na relação, principalmente da minha nova família, né, como conversar sobre isso. É, no início do casamento, isso não, a gente não falava muito sobre isso, né? E aí chegou o momento de sentarmos e conversar sobre isso e o quão importante foi deixar de ser um assunto proibido, né? E conversar, e planejar, e ver, né, como direcionar melhor, né, o dinheiro e etc. Principalmente para os filhos, né? A pergunta, né? é, Tem uma pergunta antes dessa, né? Pergunta assim, na sua família de origem, hoje olhando para ela, né? Porque quando a gente está mergulhado, a gente não percebe muito, né? Mas hoje, adulto, olhando para a nossa família, essas introjeções de dinheiro não traz felicidade, é, ser espiritualizado significa ser pobre, né? É, Ser rico é ser feliz. A riqueza traz infelicidade. Eu Feliz vou. é o Ai, meu pobrezinho Deus. daquelas histórias. Então, como eu Ah, cresci numa família que tem uma religião oriental e que ensina que o progresso espiritual caminha com o progresso material, então eu não vivi tão forte essa questão do não podemos, né, evoluir materialmente nesse sentido, entendeu? Tipo, era tentando equilibrar, não. Você busca uma evolução espiritual, mas isso também se reflete na sua vida material, né? Você também busca a sua evolução material nesse sentido. Eu tenho até posso falar, hoje. ele? Ah, vai falar. Oi? Espera aí, Eu, vamos te- lá. eu Vi tenho primeiro a até hoje Andresa, vamos. questões. Meus pais, mesmo que de origem humilde, que hoje eles têm condição de pagar tal coisa, tal objeto, qualquer coisa que for, seja para casa, enfim. E muitas vezes eu ouvi assim, do meu pai principalmente: ah, não dá para comprar isso não, porque isso é coisa de rico, sendo que pode pagar. Coisa boba às vezes, sabe? Então, isso ainda vem assim até hoje, nos dias de hoje. E como é que você convive com isso? Como é que você traz isso para a sua vida?
Ah, não trago. Eu deixo lá para eles. Então você se opõe, né? Aí, me oponho total, inclusive para eles, e falo que eles têm o merecimento, que eles podem. Algumas vezes eles escutam, algumas não. Mas eu deixo lá, não trouxe para mim. Quem ia falar? Tinha mais duas Eu que eu ia pessoas, eu acho. falar. Fala, Rua. Você falou, me lembrou muito do meu trabalho na terapia, que foi muito que eu cheguei na terapia muito com essas introjeções. Que quando meu pai e minha mãe se converteu, eles se converteram à igreja evangélica, mudou tudo lá em casa. Natal, comprava sempre roupa, ia pro shopping comprar roupa. Quando se converteu, parou isso. Parou de comprar roupa, parou de ter enfeites, porque Natal era Jesus, não tinha que consumir nada, comprar nada. E isso de alguma forma, fui, por ser criança, senti essa estranheza, mas de alguma forma também aceitando. Porque me recordei até de um exemplo, de uma pousada que eu fui lá em Angra, na primeira vez que eu fui, ainda estava com essas introjeções, eu não ficava no hall da piscina. Eu ficava, eu entrava na piscina e saía, porque eu não me sentia pertencente àquele lugar por conta dessas introjeções que sou pobre, não posso frequentar esse lugar, é só gente rica que pode ter acesso. Aí na segunda vez que eu fui, eu já tinha trabalhado isso em terapia, eu curti à vontade, eu brinquei, eu me joguei na piscina, tal, porque foi isso impregnado muito em mim. E hoje eu não aceito mais isso, porque por muito tempo eu me aceitei também de estar em certos lugares, até mesmo na faculdade. Fiz lá na Estácio da Barra, eu não me sentia na Barra, eu ficava me sentia super inferior quando eu ia para a faculdade. E mesmo as pessoas achando que eu morasse na Barra, eu estou na Zona Sul. Mas para mim, eu não ia ter acesso, por eu ser pobre. Sempre ficava, não, porque você é pobre, você não pode ter acesso a isso, você não pode ter acesso a outras coisas. E para quebrar, o que me ajudou muito a quebrar isso, esse paradigma, foi a terapia. Começou a me mostrar que isso vem dos meus pais, que até hoje meus pais são assim, com essa fala. Não, você é coisa de rico. Não, você é coisa de pobre. Obrigado, Luan. Né? Fale, Luciane. Eliane, no meu caso, eu fui criada sem ouvir falar de dinheiro. É totalmente assim, parece que esse assunto nunca existia, né? E na sociedade de modo em geral, as pessoas sempre têm muita dificuldade de falar de dinheiro, de se expressar sobre dinheiro, né? E aí depois é que eu fui, né, trabalhando isso e vendo o quanto o dinheiro é importante, né, e quanto a pessoa sabendo, né, lidar pode ser uma coisa boa. Não precisa negar também o dinheiro, não se falar, não pode, né? Porque foi assim que eu fui criando, não se tocava nesse assunto. Quem mais? Episódios com clientes também valem, tá? Eu vejo a cobrança da terapia quando você coloca o valor, como as pessoas questionam, né? Ai, caro. E aí, o quanto você precisa dizer que é um investimento na saúde mental. Porque as pessoas vão ao salão e gastam R$ 300 para fazer um cabelo. Mas pensando em terapia, se a gente não se valoriza, eu vejo isso muito colocando, ai, tá muito caro, não posso pagar. Então, assim, a questão de estar ali trabalhando o valor do nosso trabalho, eu acho fundamental, né? É um investimento na saúde mental, na qualidade de vida. Eu vejo, eu tento colocar nesse sentido e está dando certo.
E mais. E eu até lembrei também do episódio que na igreja tinha muito negócio de bazar. Bazar de roupas que dava para as pessoas. E o quanto que, às vezes, na época, meu pai tinha uma condição de comprar roupa para gente, para meus irmãos, e a gente usava roupa do bazar. Sapato, calça, que é do bazar. Eu ficava, "Gente, hoje eu entendo. Pô, não tinha necessidade disso. Mas por conta do cristianismo, da caridade, não sei o quê. Né? O luxo é coisa para rico, rico é coisa ruim, né? É do pecado, é do mal, né? E aí, assim, você, você quando vai cobrar um cliente, duvido aqui, muita gente, né, de câmara fechada, então eu não sei. Como às vezes a pessoa se acha até imoral cobrando do cliente. É uma coisa meio quando a gente consegue racionalmente a gente entender que é absurda, né? Mas emocionalmente a gente continua se sentindo dessa forma. Não, não posso, porque não é legal, né? Isso, eu preciso servir, né? Eu preciso servir. E o serviço, servir significa doar, né? Sempre doar. Mas a gente faz um grande investimento para poder fazer esse serviço. Então, não tem a menor lógica isso, né? Uma coisa que Sim, também foi criada aí. isso. E quantas vezes a gente precisa, na terapia, até para psicólogo mesmo, né? A gente precisa mostrar claramente o quanto que ele gasta investindo para chegar onde chegou, né? Eu lembro de uma vez, eu não sei com quem foi na formação, eu falando, escuta, você paga essa formação que não é barato para cobrar R$ 50, né? Então, assim, as pessoas vão ter outros lugares, né? Não quer dizer que o serviço seja ruim, né? Mas vão ter atendimento em instituições, etc. e tal, mas você vai cobrar no seu consultório, arrumar seu consultório todo, investir um dinheiro, né? Que eu digo, vem para cá, faz curso, faz formação, vai a congresso, compra livro, né? E isso vem dessas histórias que a gente, né, que a gente ouve, que dinheiro não é uma coisa, a preocupação com o dinheiro não é de pessoas boas. Pessoas boas não se preocupam com dinheiro. E ó, que infelizmente a gente escuta isso até nas próprias faculdades, né? No nosso curso a gente entra e já iniciam dizendo: quem está aqui sabe que não é para ganhar dinheiro, né? Psicologia, vocês sabem que não é para ganhar dinheiro. Então, a gente já vem literalmente com esses introjetos desde a faculdade. Eu, assim, você já até sabe da minha história, né, Tina, enfim, Eliane, eu literalmente tive muita dificuldade com isso, porque eu estava dentro da faculdade e estava no social. Saí da faculdade e estava no social, porque eu achava que eu tinha que servir, servir, servir. E literalmente só depois da pós, que eu fiz inclusive aqui, né, graças a vocês todos, assim, que eu consegui parar e analisar, gente, mas olha quanto tem visto, tudo isso que você está dizendo agora, né? Quanto que a gente investe em livro, palestra, olha a hora que a gente está aqui literalmente para estar presente, estudando, sempre se aprimorando, paga supervisão. Então, assim, é muito custo. Então, isso que me fez, né, mudar essa chavinha para entender que o valor, ele tem um porquê. Tanto é que antes, até pouco tempo, quando eu dizia meu valor, eu dizia, se quiser, se não ficar bom para você, o que que você acha? Se não tiver muito bom, eu posso diminuir. A gente tem essa tendência, sabe? Obrigado pela Mas sua sinceridade, tá? sim, mas
se for parar para ver, muitos de nós fazemos isso, né? E Sim, Nunca assim, a vai gente estar tem. bom. Exatamente. Se a gente perguntar isso, óbvio que o cliente, o potencial cliente vai dizer, não, então eu quero que diminua. Isso é óbvio. Então, assim, a gente tem que se valorizar, né? Senão, a gente vai ver literalmente cobrando 50, 30, porque eu trabalhava na igreja, então eu tenho esse, sabe, esse valor era muito pequeno mesmo, os clientes pagavam R$ 20 a sessão. Então, assim, é difícil quando a gente fica nessa coisa da caridade, até por conta de religião, às vezes, né? Então, faz todo sentido. Esse tema é muito importante a gente estar aqui hoje e falando sobre, né? Aí é Ele, melhor fazer serviço voluntário, que aí você já sabe que não vai cobrar. Exatamente. Sim. recentemente eu mudei de endereço. E aí eu precisava comunicar aos clientes que eu mudaria de endereço. Então o cliente que morava mais longe, eu já pensei em oferecer um desconto porque ele ia ter o custo do deslocamento, sendo que eu atendia mais longe de casa, então o custo do deslocamento era meu. E aí eu pensei, não, agora eu vou oferecer, iniciei a frase para falar sobre o desconto do deslocamento para ele, e ele falou: "Não, eu vou". Aí eu: "Por quê?". Eu não consegui nem concluir. Ele: "Você vai mudar de endereço? Onde é?". "Eu vou". "Não, tudo bem, eu tô indo". Aí eu: "Nossa". Mas, assim, foi um aprendizado para mim, sobre a ideia que eu tive, né, a fantasia que eu criei, que eu precisava oferecer um uma uma condição. compensação, uma compensação. Olha como é que é coisa antiga, né? Oferecer uma compensação porque você ia ficar um pouco mais longe para ele. Eu lembrei aqui. Vocês estão falando também de trabalho, caridade e tal, e alguém falou de trabalho voluntário. Eu faço trabalho voluntário toda sexta-feira, uma vez por semana, né? Toda sexta-feira fazendo trabalho voluntário. E no meu consultório, quando a pessoa reclama, eu falo, então busca o trabalho voluntário, eu também posso te atender, mas existe uma fila, né? Então as pessoas já ficam assim, com receio de, a fila. Ou então é muito comum alguém também, como eu trabalho muito com adolescente, com criança, pedir um feedback por telefone. Você pode me dar um retorno? Eu falei, olha, vamos marcar então uma consulta. Ué, mas aí eu vou ter que pagar essa consulta? Sim, você vai ter que pagar essa consulta. Não entendem que é o nosso tempo que está ali à disposição, né? Eu falei assim, eu vou poder te dar uma atenção melhor, a atenção que você merece. Porque se a gente não tem nem argumento, eles acham um absurdo não poder dar retorno por telefone. E acaba tendo essa tendência de querer diminuir o valor, querer dar muita atenção e não impor até um certo limite ao cliente. Eu tenho essa sensação, tá? Posso estar completamente errada, mas a minha visão em relação ao dinheiro é o meu tempo. O meu tempo vale dinheiro também. E eu faço caridade, faço trabalho voluntariado. Então, se precisar, se realmente não tiver condições de pagar, me procura às sextas-feiras. É essa visão que eu tenho de trabalho no consultório e dividir trabalho voluntário. Eu Alguém lembrei mais ia aqui de falar? um, Isso, tá? eu lembrei aqui de uma introjeção familiar mesmo, né? Que a gente sempre escutava que gente rica não presta, gente rico é filho da mãe, gente rico engana as pessoas, né? Né, estão sempre preocupada ali com dinheiro e não prestam. E aí, né, depois que eu casei, comecei a construir a vida dentro de casa, né? Só eu e meu marido, e a gente fala, tá, mas a gente pode ser um rico gente boa, né? A gente pode ser um rico honesto. E a gente sempre conversa sobre isso. Tá tudo bem, a gente pode ser um rico honesto, né? Então a gente pode trabalhar, conquistar nossas coisas e ser uma pessoa honesta. Por que não? Porque a gente sempre ouvia isso. Gente, isso é tão assim, vem tanto com a gente, porque eu lembro que quando ele trocou de carro, comprou um carro melhor, né? Um carro isso, um carro aquilo e tudo mais, ele falou assim para mim, ele saiu de casa e falou assim para mim, nossa, hoje eu vou chegar lá na empresa, todo mundo vai falar que eu tô rico porque eu comprei esse carro. Tipo assim, preocupado com o comentário das pessoas, sabe? Que eu falei, e aí? E daí? Né? Realmente, né, as condições melhoraram e por isso você comprou um carro e tá tudo bem, né? Então, assim, mas como a gente carrega
essas coisas, né, do passado, e a gente acha que às vezes é errado ou tem dificuldade de valorizar o nosso serviço. Mas quando você manda uma mensagem lá para um especialista de um consultório médico, ele te manda um retorno dizendo que a consulta é 500, 600, 700, 800 reais, e já pergunta se você vai realizar o pagamento para deixar a consulta marcada. E ponto final, né? Tipo, não tem essa questão, né, ali de tipo, né, diminuir o valor ou perguntar se está tudo bem para você. Não existe isso do outro lado. Acho que uma outra pessoa ia falar também, fiquei com essa sensação, não sei. Eu quero Não? falar nessa última fala da colega aí, porque ela falou um negócio perfeito, porque o médico, a gente vai, marca uma consulta, ele fala o valor dele e fica só nisso mesmo. E eu percebo na psicologia muito essa banalização do valor que a gente, porque tem, não sei com vocês, acontece muito isso comigo. Tem hora que tá bombando, o consultório tá bombando, um monte de gente, tem hora que não fica, tem hora que a gente sai. Eu acho que a sessão, por mim mesmo, eu acabo fazendo esse questão fica, vamos tentar diminuir o valor, tá, para a pessoa ficar mesmo, para a gente estar recebendo, que a gente é autônomo, a gente tem que, de alguma forma, receber dinheiro. Na médica, como é que ela deu esse exemplo, é muito isso, vai no especialista, é X. Vai pagar em quanto? Vai pagar no débito, no crédito, vai fazer o quê? E quanto que na psicologia eu vejo não existe muito isso. O quanto que às vezes a gente fica refém do cliente. Porque fica aquela mentalidade que nós somos uma profissão de cuidado. Então, você cuidar, você não pode cobrar. Para cuidar, não pode cobrar. Cuidado é afeto. Afeto não tem a ver com dinheiro. Isso é uma introjeção, né? O cuidado é afetivo, então isso não pode custar dinheiro. O cuidado tem que ser de graça, porque senão fica uma coisa material, né? Então, a gente vai carregando, né, essas introjeções que vão impedindo, né, que a gente se posicione, e a gente vem recebendo isso lá de trás, né? Não isso não está na humanidade na semana passada, né? Isso vem vindo de geração em geração. Essa ideia é muito comum mesmo, né? De achar que o rico nunca ganhou dinheiro pelo esforço. O rico sempre roubou, né? Essa mentalidade assim que o rico ele é rico porque ele rouba. Ele não é rico, né? Tô mentindo, gente? Ou porque herdou, né, Eliane? Não Oi? porque... Ou porque ele herdou da família, não porque ele Ou porque errou, trabalhou de uma forma ele honesta, né? não se fica rico, né? Não se fica rico trabalhando. Aline, tu falou tudo, honesto, porque tá crescendo muita gente estando na área agora. É verdade, gente. Boa Não noite. encaixa, né? Não encaixa dentro Boa dessa noite. mentalidade. Oi, boa noite, Maria Aparecida. Oi, eu sou Maria Oi. Aparecida, queria trazer uma contribuição, né? Enquanto eu escutava os colegas falando, você também, essa psicologia somos nós que fazemos, né? Esse comportamento de, até certo ponto, uma autodepreciação, não reconhecimento do valor próprio, somos nós que construímos enquanto profissionais da área, né? Eu quero trazer uma experiência que eu estou vivendo esse ano, que foi, junto ao meu terapeuta, uma reflexão a respeito dos valores que eu cobrava. Então, eu entendi que eu precisava mudar. E fui mudando com cada paciente o valor. Até que eu cheguei a uma paciente, que é minha paciente antiga. Já veio, resolveu a queixa inicial, mas entendeu que seria necessário para ela continuar por um caminho de autoconhecimento. E aí, quando eu disse a ela que nós mudaríamos um valor e que na próxima semana nós conversaríamos sobre aumento, ela disse para mim assim: olha, tá bom, Maria, mas eu só quero te adiantar uma coisa.
eu poderia estar fazendo o acompanhamento psicológico pelo meu plano de saúde. E aí, na semana seguinte, quando eu fui tocar no assunto, e eu fui me preparando durante a semana toda, porque é um ponto de dificuldade minha falar sobre dinheiro. Eu tenho avançado, mas ainda é um ponto de dificuldade. Eu fui me preparando durante a semana, né? E aí a resposta que eu dei a ela foi, voltamos a falar, e ela disse, você disse que poderia estar fazendo no seu plano de saúde. Eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque eu não me intimidei com aquilo, né? Eu disse a ela, por que você não vai? Aí ela disse, porque eu já estou acostumada com você. Eu falei, não, mas vá lá, faça a experiência. Vai que você gosta. Você fica lá. Bom, ela não tocou mais no assunto e continuou, né? Eu acho também que o paciente, ele nos percebe, assim como nós o percebemos, lógico, de uma escala muito maior, porque temos o preparo para isso, ele também nos percebe, né? Ela permanece na terapia, mas foi para mim um avanço muito grande, né? O que me atraiu por esse encontro de hoje foi exatamente o tema e a consciência de que eu preciso melhorar na minha relação com o dinheiro, né? Eu sou filha de paraibano com alagoano. Os dois vieram lá do estado deles, assim, para tentar a vida no Rio, né? Vieram numa situação financeira muito precária e venceram juntos. E dentro de casa, minha mãe tinha uma teoria de prosperar, e o meu pai não. Meu pai muito apegado a essas introjeções de que a pobreza não era infelicidade, de que havia valor na pobreza, né? Então, dentro de mim fica também esse duelo, né, de ideias, de concepções. Recentemente também, uma paciente, isso não foi a primeira vez que aconteceu, e os colegas devem ter também essa experiência. Quando as famílias resolvem fazer contenção de despesa, vai logo cortando o acompanhamento psicológico, como se saúde emocional não tivesse valor, né? Que é uma questão cultural que nós atravessamos. Saúde emocional, realmente tivemos um avanço, porque agora nós podemos trabalhar muito mais do que há décadas atrás, mas ainda é um problema, né? E eles tratam como se fosse supérfluo, né? Eu tenho uma paciente que daquele tipo de paciente que te ocupa até fora da sessão, tentando que você responda as mensagens, né? Vai se prolongando. E quando ela resolveu uma questão muito recente dela, ela resolveu começar cortes de despesas através do corte com a despesa do acompanhamento psicológico dela, ainda que eu saiba, que a gente sabe da vida financeira do paciente, que ela não precisava começar por aí. Não precisava, não era tão urgente daquela maneira, né? Então, uma coisa que fica muito forte para mim, né? Eu faço essa realidade também, né? Como profissional, eu também tenho responsabilidade sobre a maneira como estão olhando o serviço do psicólogo, né? É uma realidade de afeto, de relacionamento humano, mas eu também tenho a minha humanidade que precisa ser tratada, que tem necessidades, né? É o médico que eu preciso pagar, é o dentista, é um curso, são muitas as necessidades, e a gente tem mania de olhar para o outro como se ele tivesse muito mais necessidade do que a gente, né? Esse saber, às vezes, me torna ignorante, né? No sentido de que a humanidade do outro precisa ser contemplada, mas a minha também. Era isso. Obrigada, Paicida. Imagina. Alguém mais? Então vamos, Eduardo, mais um. Mais um slide. Isso. Então, o dinheiro como instrumento de poder, né? Quais são os tipos de poder e que a gente pode observar, né, através do dinheiro, né? A gente tem o poder legítimo, que é aquele poder, por exemplo, dos pais, né, que trabalham, que recebem o seu salário
e que mantém despesas na casa. Então, é o dinheiro que é o dinheiro, a gente pensando a pessoa que tem recebe uma legitimidade para conceder o dinheiro. Tem o poder de referência, que são aquelas pessoas que a gente olha e diz assim, poxa, eu quero ser também assim, né? Eu quero ser uma pessoa tão bem-sucedida quanto essa pessoa. Tem muitos modelos, eu acho que vai um pouquinho com com a fala da Maria Aparecida e com a fala da Isabela, né? Que se você chega já no começando a faculdade, né? E o professor fala, ele é uma referência da área e ele fala que você não está ali para ganhar dinheiro, né? Então ele já é uma péssima referência para o dinheiro. O poder especializado, né? É o dos consultores, né? Os consultores de finanças, aquelas pessoas que aprenderam, né? Estudaram para lidar com o dinheiro, elas não sei nem se na vida particular elas são tão organizadas assim. Eu sempre, quando eu olho um consultor financeiro, eu digo, nossa, caramba, será que a vida dele tem essa organização toda, os boletos estão todos arrumadinhos, tudo certinho, né? O poder da recompensa, né? Que é o poder de quem usa o dinheiro como prêmio de alguma coisa. Não necessariamente isso é uma coisa ruim, mas a recompensa, um aumento de salário, uma promoção, né? Um benefício, o poder do dinheiro na forma da recompensa. E da coerção, né? Que é a manipulação do comportamento das pessoas através do dinheiro, né? Então, a gente vai ver isso muito nas relações de abuso, né? De abuso financeiro, que é do controle das pessoas pelo dinheiro. Então, aí já tem uma outra pergunta aqui, né? Você identifica na sua família a utilização do dinheiro como uma dessas formas de poder, do legítimo, da referência, do especializado, da recompensa, da coerção? Pode tirar o slide, Eduardo. Pergunta voltando para vocês. Como a família de vocês, a família de origem, utiliza o poder do dinheiro? Ou utilizava, né? Pessoas aqui que já não estão mais nas famílias de É, origem. na minha família era basicamente todos, literalmente todos. De algum jeito tinha um pouquinho de tudo. Só o especializado que não, porque não tem nenhum consultor de finanças, mas o legítimo, né, que era o meu pai, que enfim, né, era o provedor, se colocava no seu lugar, colocava ele também, então tinha muito isso. Referência também, ele sendo, porque eu acho que muito quando a pessoa está no lugar de legitimidade, também tem uma questão de referência, né? Então, consequentemente, tinha. Recompensa totalmente, porque na minha infância sempre fui recompensada, assim, por exemplo, não ganhava muito afeto, mas ele viajava, trabalhava muito, mas trazia presente para mim, para minha irmã. A gente sempre teve uma questão de recompensa, assim, né, para abafar, de certa forma, a questão afetiva e coerção totalmente, porque ele sempre teve essa questão de manipulação por conta do dinheiro, né? Então, e eu acho que eu tenho muito essa visão ligada a ele, assim. E provavelmente todas as minhas questões com dinheiro também vem disso, né? Vem das questões que eu vivenciei com ele. Então,
é muito difícil a gente desconstruir. Por isso que eu falei que, para mim, o dinheiro tem muito da parte afetiva. Se essa parte afetiva relacionada ao dinheiro não está bem, eu acho que a gente nem acredita que a gente pode mais, que a gente pode receber, que a gente pode cobrar, né? Então, acho que, de certa forma, tem um pouquinho de todos, assim. Na minha família foi um pouco assim, com essa questão da imagem do meu pai, né? Alguém mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tudo bem. Obrigada, Isabela. As famílias, elas, claro, né, têm lá o poder legítimo, né, na grande maioria das vezes. Mas você colocou, Isabela, um além ali, né? Que não era exatamente da recompensa, né? Era de um ressarcimento, né? De um ressarcimento pela ausência, né? Então, é como você falou, acaba misturando a questão do afeto com a questão do dinheiro, né? No sentido de, olha, eu estou pagando a minha falta de afeto com dinheiro, né? É, e isso é muito, muitíssimo comum, né, nas famílias, dos pais trabalhando muito, etc. e tal, e eles compensam a ausência com dinheiro, com presentes, não é? E isso vai se criando essa ideia de que afeto é algo a ser comprado. Então, é como a gente vai levando para a nossa vida esse aprendizado, né? Esse aprendizado que vem das relações da família, né? Ou é difícil acreditar no afeto sem que o dinheiro esteja envolvido. Ou algum tipo de moeda, não necessariamente o dinheiro, né? Mas o afeto espontâneo não existe. Ele tem que ter mais alguma coisa. Mais alguém? Não? Eduardo, mais outros slides. Então, para você, o significado do dinheiro, né? O dinheiro pode significar amor, o dinheiro pode significar doação, pertencimento, prestígio, reparação ou segurança. Vou dar um tempo para olharem as palavras. Amor, doação, pertencimento, prestígio, reparação, segurança. Qual o significado do dinheiro para você? Ou, pelo menos, qual o significado que foi transmitido para você? Ok? Pode tirar, Eduardo, dos slides. E agora? Para mim fica muito claro hoje que segurança, mas eu ressignifiquei, porque não era muito nesse formato, né? Era muito mais no formato de você ter e ter que doar ou ajudar ou fazer por outras pessoas, como se você tivesse a obrigação ali de compensar, né?
o externo ali quando você ganhava um pouco mais. Mas hoje é segurança. Eu acho que o dinheiro ele traz muita segurança para todos o que a gente, né, o que a gente quer fazer da vida e não só isso, né? Em relação à saúde, em relação a tudo mais, apesar de não comprar tudo, mas ele traz muita segurança. Eu compartilho da mesma ideia. Eu cresci numa família que a minha mãe veio de Portugal para cá, e minha avó teve muitos filhos, então ela teve muita escassez, e ela buscou a vida toda um emprego público que desse, oferecesse segurança para ela, que ela tivesse o salário certinho. Meu pai, em contrapartida, não teve essa escassez, mas, influenciado por ela, também buscou um emprego público, embora não fosse o objetivo dele na época. Então, assim, os dois me ensinaram muito que eu precisava ter aquele dinheiro certo. Estar na psicologia sem ter aquele dinheiro certinho todo mês, sem saber exatamente, é uma aventura muito grande, assim, para mim. Então, assim, para mim, o dinheiro ele tem uma relação de segurança, e esses altos e baixos que a gente tem na nossa profissão, e é comum, dezembro, janeiro, nós temos muitos baixos em dezembro, janeiro, fevereiro, né? Acho que a gente só deve estar retomando agora melhor final de março, começo de abril. Então, isso me deixa muito insegura. Então, ter um dinheirinho guardado, ter alguma coisa para passar por esses momentos, me traz muita segurança. Quem mais? O, eu vou pegar a fala do Juan, né, anterior, que era assim, não sei hoje, né, mas o que, pela sua fala, né, de estar nos lugares, etc. e tal, tinha um aprendizado de que o dinheiro envolvia pertencimento, né? Que se você não tivesse o dinheiro, você não pertencia ali, né? Pelo menos, né, como uma introjeção, né? E é muito isso mesmo. Hoje eu não moro mais com meus pais, aí quando eu encontro com eles, eles me. Caramba, Rô, tu tá igual gente rica com essa roupa que não sei o que. Gente, é roupa, é roupa. Ainda tem essa coisa. Rico que tem que se vestir assim, pobre tem que se vestir de uma outra forma. É muito o que você falou do pertencimento. Tem que pertencer para botar certo estilo de roupa. Se você melhora financeiramente, você corre o risco de não pertencer ao seu sistema de origem, porque para pertencer você não pode ter dinheiro, né? Isso é um conflito importante, né? Só a terapia para salvar. Alguém mais? Eduardo, vamos? Então, aí a gente pode já responder a pergunta se o dinheiro é um meio ou um propósito, né? Então, já vou responder, né, pelo adiantado aqui. O dinheiro, ele nunca é um propósito nele mesmo, né? Quando uma pessoa diz, pode tirar os slides um instante, Eduardo. Quando uma pessoa diz que precisa ganhar dinheiro, ou o movimento que a pessoa faz para ganhar dinheiro, envolve sempre uma dessas buscas: amor, prestígio, pertencimento. Nunca é o dinheiro, né? O dinheiro ele toma todas as formas possíveis e imagináveis de poder, de afeto. Ele, ele, é, é,
ele se molda, né, a todas essas necessidades do ser humano. Então, quando a gente vê alguém buscando ou não buscando dinheiro, né, a gente vai procurar no nosso trabalho entender que busca é essa da pessoa, ou do que ela precisa se afastar por conta de introjeções, né, por conta dessas ideias que ela vem trazendo da história dela. Outro slide, Eduardo. Isso. Então, para começando a ir fechar, eu trouxe um poema que eu achei por acaso e que tinha tudo a ver. A palestra já estava pronta e eu tive acesso a esse poema, e eu acho que até palavras daqui ele tem. Então, achei ele muito bom. O poema da prosperidade. Houve um tempo dentro de cada um de nós que não era necessário escolher entre duas partes. Era possível termos as duas. Foco no trabalho ou na família? Foco no dinheiro ou na felicidade? Fazer o que é certo ou o que precisa ser feito? Cuidar de nós mesmos ou cuidar dos outros? Seguir o nosso propósito ou trabalhar para fazer o dinheiro que precisamos? Dar atenção às coisas materiais ou às espirituais? Estudar e aprender ou trabalhar e crescer dentro da nossa profissão? Em que momento dividimos essas coisas? Em que momento que decidimos que ter uma não possibilita ter a outra também? Segue, Eduardo. Prosperar nada mais é do que integrar nossas partes. É fazer o trabalho conviver em harmonia com nossa família. É fazer do dinheiro uma ferramenta poderosa para aumentar nossa felicidade e das pessoas ao nosso redor. É fazer com que o que precisa ser feito seja o certo a fazer. É transformar nosso propósito também na ferramenta do nosso sustento. É perceber que a evolução material e espiritual acontecem juntas e que aprendizado, trabalho e evolução são uma única coisa. Acima de tudo, nos dar conta de que prosperar é nos unir com cada uma das nossas partes e com o mundo à nossa volta. Mais um, Eduardo, é o último. Quer prosperar de verdade em cada cantinho da sua vida? Junte as suas partes. Quer fazer essa prosperidade andar de mãos dadas com toda a felicidade que você merece? Faça das suas ações sementes que plantem a prosperidade e a felicidade no mundo ao seu redor. Una dentro, una fora, e você descobrirá que prosperar nada mais é do que o caminho para o amor. Só há prosperidade de verdade onde existe amor. Sem amor, a prosperidade é construída em bases frágeis. Em que área da sua vida a prosperidade ainda não chegou? Talvez esteja no momento de se perguntar se nessa área o amor já chegou de verdade. Marcelo Felipe. Tira só um pouquinho o slide. Isso, né? Então, é a mensagem que vai ficando para a gente poder parar, né? Conhecer, né? Porque muitas vezes essas crenças a gente faz no piloto automático, a gente não percebe como é que a gente traz isso. Então, é muito importante a gente perceber como é que isso foi chegando para a gente e se a gente realmente quer continuar essa mesma história de usar
essas velhas crenças que estão lá no início da história e a gente está vivendo ainda, né, hoje, como se a gente estivesse vivendo na Idade Média, né? Então, prestem atenção, levem para as terapias, que eu acho que é uma coisa bastante importante, né? Bom, palavras, algum comentário de vocês para fechar? Já estamos nos encaminhando para o fechamento. Se deu algum insight, se alguma coisa chamou atenção. Nada novo, nada chamou atenção. Sim, eu fico. Me abriu um questionamento, né? Que eu nunca tinha pensado, na verdade, da relação da prosperidade com o amor, para além do amor próprio, né? Que vejo como possibilidade uma grande barreira, né? Essa questão da autoestima, do amor próprio, para eu prosperar. Mas me abre esse questionamento, como eu vinha dizendo, né? E é algo que é uma semente que ficou plantada agora, né? Ficou aquele bichinho do incômodo, mas do bom incômodo, né? Do desejo de entender isso melhor, essa relação, né? Do amor com a prosperidade, né? Com esse crescimento. Alguém mais? Eu acho que é a gente também nos valorizar mais enquanto profissionais, né? A gente sempre se coloca ali em segundo plano e muitas das vezes, né, como uma colega falou, comentou aí, eu já ia lá oferecer um desconto. Então a pessoa nem pediu desconto, né? E ela já estava pensando lá em ofertar. Então, dar o seu preço, entender que o seu preço é o valor de tanta busca, de tanto estudo, de tanto conhecimento, de tanto investimento, e se a pessoa, por um acaso, precisar, ela, a parte dela, né, buscar esse lugar, esse desconto, ou um lugar mais em conta, ou pelo plano de saúde, mas não é o nosso lugar, né? Como uma outra colega disse, que ela também faz atendimentos sociais, né? Então, muitos de nós profissionais, a gente dedica um dia ou outro, algumas horas na agenda para fazer esses atendimentos, exatamente para isso, né? Porque a gente também se importa ali com pessoas que não podem, né, que não têm acesso ao serviço, então eu disponibilizo ali um horário da minha agenda para isso. Mas, por um outro lado, os outros horários da minha agenda não estão disponíveis para esse lugar, né? Então, é a gente se valorizar enquanto profissional, porque o que eu muito vejo por aí também são profissionais que cobram pouquíssimo e acha que é muito, e acha que não pode cobrar mais, e fica ali naquele sufoco, né, passando sufoco real mesmo. Eu falo assim, cara, não faz o menor sentido, porque para a gente chegar aqui custou muito, né? E custa muito, então, a gente estar aí sempre se atualizando, né? Porque a psicologia, nenhuma área da saúde, acredito que pare, né? Então a gente está o tempo inteiro nesse movimento. Então, se a gente for colocar ali na ponta do lápis, custa caro, né? Estar atualizado. E é se valorizar, principalmente a nossa classe mesmo, que eu acho que já se desvaloriza enquanto classe, né? Certeza. Então, vamos lá, Eduardo, as nossas. A bibliografia, pode passar, vai ficar depois gravado lá. Então, os nossos avisos aqui, lembrando do nosso projeto das clínicas, a Clínica Júnior, que o atendimento é realizado por alunos do curso de formação de Gestalt terapeutas, os atendimentos são realizados no contato, online ou presenciais. E a Clínica Sênior, que o atendimento é realizado por profissionais formados pelo contato nos próprios consultórios, também sendo presenciais ou online. E
querendo mais informações, liga para o contato, procura um pouco mais de informações lá na bio. E a nossa agenda aqui, né, do contato, no dia 10/5, nós vamos começar uma turma nova de introdução à Gestalt terapia. No dia 18/5, nós vamos ter... Patrícia, não sai ainda não, para a gente tirar uma foto. O segundo... Dá um beijo, não, espera um pouquinho, só um instantinho. E no dia 18/5, a nossa 15ª jornada, que já está chegando aí a divulgação dela, as inscrições, está, assim, o projeto dela é uma coisa linda, né? E vai ser a nossa mais nova, melhor jornada de todas. Então, e a nossa próxima palestra vai ser no dia 25/4, em que alguns palestrantes da nossa jornada vão dar um spoilerzinho dos trabalhos que vão ser, de alguns trabalhos que vão ser apresentados na jornada, tá bom? Então, pode tirar, Eduardo. Vamos para a nossa foto, por favor, gente, abram as telinhas para a gente aparecer, por favor. Prontinhos para a foto. Alguém mais? Alguém mais? Ok? Eduardo, marca para a posteridade. Oi. Pronto, Eliane. Ok? Sim. Então, gente, muito obrigado por ter ficado